Ok, vamos ler as Escrituras. Mateus capítulo 12, versículo 18. Está escrito: Eis o meu servo a quem tenho escolhido, o meu amado em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o linheiro que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Amém. Deus eterno e soberano Senhor, estas são palavras proféticas da tua Escritura, da carta de amor que tu tem deixado para nós. Bem sabemos, como disse o teu servo mensageiro, que a Bíblia diz muito mais do que aquilo que aparentemente ela diz. Então, o que está por trás da letra das Escrituras, somente o Senhor pode revelar a nós. E nos colocamos à disposição do Senhor nesta hora, pedindo a tua ajuda, a ajuda necessária para este tempo, a convicção própria, a revelação suprema, a fé suprema para este tempo tão tremendo, quando ventos de engano têm varrido toda a terra. Porém, tu, Senhor, tens levantado a tua bandeira, a bandeira da palavra, a bandeira ensanguentada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós recorremos a ti nesta hora, pedindo que o Senhor ajude a nós a cada dia a compreender o que está estabelecido na tua palavra, e que nada impeça que o teu Espírito Santo trate com o teu povo, que seja ele o mestre, o guia e o ensinador para os teus filhos. Oramos pelos nossos irmãos aqui presentes e os demais que à distância cultuam conosco, que todos eles possam ser cheios da tua graça, cheios da tua palavra. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória, nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Quem esteve aqui no culto de sexta-feira pôde, infelizmente os irmãos que estavam em conexão não conseguiram acompanhar, porém a gravação nós estamos, talvez hoje ou amanhã, já vamos deixar à disposição para os irmãos baixarem na internet, aqueles que conseguem fazer isso. Os demais, entregaremos o culto em CD, porém ficou bem gravado, pelo menos isso, né? Graças a Deus. Nós falamos sobre o ato de estar presente, sobre a doutrina da presença que o profeta disse que seria escarnecida. E neste ato presente, quando ele se apresenta ao povo, ele tem que usar um vaso para se manifestar através deste vaso. Porém, isto nós deixamos para o próximo culto, que seria hoje. Então, nosso tema é o vaso que Deus escolheu para revelar-se. Tratando ainda sobre a presença de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E sendo que isto faz parte do arrebatamento, é o Senhor que desce, é Deus mesmo que desce do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, está conectado com Apocalipse, capítulo 10, é o anjo forte que desce do céu com a revelação dos mistérios, com o livro aberto em sua mão, e é este mensageiro, Deus mesmo, o Espírito Santo, Elias, que entrega então a revelação dos mistérios para um homem, e Deus usa este homem, cumprindo-se assim, Lucas 17, 26 ao 30, manifestação do Filho do Homem. E este vaso que Deus usa é chamado de meu servo. Eis o meu servo a quem tenho escolhido, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz.
não esmagará a cana quebrada, não apagará o limeiro que fumega ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Todo o juízo de Deus será proferido, inclusive para toda a geração. Eu acuso a esta geração, foi o que foi ensinado, e no seu nome os gentios esperarão. Então Deus vindicou sua presença por meio deste profeta, através de sinais que foram testemunhados por todas as religiões do mundo, inclusive pela ciência. Deus, nesses últimos dias, tem nos honrado a nós com a sua presença, identificando-nos com Ele como um povo sem mácula. Deus identifica a sua igreja com Ele mesmo, como um povo sem mácula e sem defeito, e que aos seus próprios olhos nunca sequer pecou, nunca estiveram perdidos, pois sempre foi a sua semente eleita, sempre foram seu povo predestinado, sempre foram sua semente eleita, predestinada a ser vitoriosa, triunfante, e que ele levaria estes à imortalidade. Agora, o Dr. Liveio, que tanto seguiu William Branham e tem seguido sua mensagem até esses dias, ele confessa em seus sermões que sempre houve uma questão levantada pelo irmão Branham em números de suas fitas, que sempre deixou o irmão Liveio inquieto. Apesar deste mesmo tema, aparentemente, parece que nunca despertou qualquer interesse pelos demais grupos da mensagem. Parece que ninguém se interessou por isso. Porém, o irmão Liveio sempre ficou inquieto sobre uma determinada questão levantada pelo irmão Branham em vários de seus sermões. Como os que estavam aqui presentes viram que no culto passado nós lemos dezenas de citações aqui e daremos continuidade, que como eu disse, eu tinha 9, ou era 14, já não lembro mais, as 14 páginas de anotações, de citações do irmão Branham. E esta questão levantada pelo profeta deixava o doutor Liveio inquieto. William Branham afirmava categoricamente que havia uma grande diferença entre aparição e vinda, e chamou muita atenção do povo para isto, mostrando que eram duas coisas distintas, duas palavras com significado diferente. Mas, até então, o Dr. Liveio nunca havia encontrado essa distinção claramente exposta na Escritura. Por mais que ele pesquisasse, ele não via essa distinção. O irmão Branham continuava dizendo, é duas coisas diferentes: a aparição de Cristo e vinda de Cristo. Vê? Seu desespero em compreender tal assunto foi tanto que ele orou a Deus, não é? Para que Deus lhe mostrasse onde estava isto, onde isto poderia ser encontrado, mas se porventura Deus não lhe mostrasse, ele não mais ia importunar Deus a respeito deste assunto. No entanto, foi da vontade de Deus que o seu entendimento fosse aberto para esta questão. Ele tinha pesquisado, estudado sobre o tema, procurado tudo a respeito do tema, mas aquilo nunca encaixava em sua mente. Então ele pegou todas as suas anotações, deixou de lado, deixou aquilo fora, e você vê, o irmão Branham partiu em 65. Somente em 1977 foi que o irmão Liveio pôde compreender o que o irmão Branham tinha falado a respeito deste assunto. Foi da vontade de Deus que seu entendimento fosse aberto, o que lhe causou um grande assombro. Ficou muito admirado quando ele veio a descobrir que em várias passagens bíblicas a palavra grega parúcia, o que significa presença, foi erroneamente traduzida por vinda. Teólogos renomados, muito experientes, muito famosos, eles sempre tiveram um parecer fiel sobre esta questão, sobre o significado. E o mesmo não acontecia com os tradutores, que colocavam a sua própria interpretação. Todo o problema teria sido evitado durante todos estes tempos de cristianismo se
os tradutores, se aqueles que copiaram, se aqueles que traduziram, tivessem tão somente conservado a palavra parúcia, sem traduzir, como eles fizeram com a palavra batismo, baptismo. Durante todos esses 2000 anos, esta palavra não perdeu o significado. Todos sabem que significa submergir nas águas. Sepultamento, submergir nas águas. Então, se eles tivessem deixado a palavra parúcia no seu original, teria sido tudo mais fácil. Então, a doutrina da presença nos prova pela palavra que Deus está aqui nesta terra, nesse tempo final. Esta é a questão. E esta doutrina seria escarnecida, porque disto se trata a doutrina do rapto mesmo, já que o rapto ele é provocado pela presença do próprio Deus. Ele se inicia com isto: o mesmo Senhor desce do céu com alarido. Irmão Brando disse: essa doutrina seria escarnecida. Agora, Deus está aqui nesta terra, Ele mesmo, para levar, conduzir, guiar, para levar a noiva para o seu filho. E com isto Ele vai reunindo o seu povo, os vivos e os mortos. Pois, do mesmo jeito como o Pai ressuscitou a seu filho, também Ele ressuscitará seus irmãos, os irmãos daquele que foi ressuscitado. Pois o poder de restaurar a vida, tornar a vivificar, tornar a vida, pertence somente a Deus. Somente a Deus pertence e não a seu filho. Isto é algo que só pertence a Deus mesmo. Sem esta presença, não é? Presente, e estou presente diante de vocês. Não é? Vocês estão presentes aqui neste ambiente. Esta é a presença de vocês. Então, quando se trata da presença de Deus, está mostrando que Ele está aqui, a presença pessoal de Deus. E sem esta presença, Cristo não pode vir e reinar no milênio, e estabelecer a Nova Jerusalém, ou a cidade, né, piramidal, como o Brando pregou no sermão, o futuro lar. Então, neste momento, nós estamos passando por uma juntura, conjunção, onde o tempo está se fundindo com a eternidade. Acaba-se o tempo e volta a estabelecer a eternidade, é quando o ciclo se fecha. E no momento cabal deste acontecimento, é algo que vem em progresso, mas chegando à plenitude deste acontecimento, você encontra nas palavras de Pedro a explicação que acontece. Os elementos da terra se fundirão, e aqueles cuja parúcia permanece velada, para aqueles que não entenderam sobre esta parúcia de Cristo, eles então escarnecerão disto, com suas ideias, interpretações e doutrina. Então é o escarnecimento disto que atrairá para eles a ira de Deus, a qual purificará a terra de toda perversidade, de toda a incredulidade. Mas quanto àqueles que amaram a sua parúcia, ou a sua presença, o seu aparecer, ela mesma, esta própria aparição de Cristo, é o nosso galardão, é o nosso quinhão, a fim de que Deus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Mas e esta escritura que nós acabamos de ler? Se não fosse o vaso que Deus usou, jamais nós saberíamos destas coisas. Eis o meu servo, a quem tenho escolhido, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Você veja, Jesus fez isto. Você sabe que isto é uma profecia do Antigo Testamento. Jesus estava citando isto, citando do profeta Isaías. Mas me diga, Jesus anunciou aos gentios o juízo? Não, Jesus anunciou o ano aceitável do Senhor. Veja Malaquias. Veja o que aconteceu naquele tempo. O ano aceitável do Senhor. Quando diz: eu enviarei meu servo, irá diante de ti e tal, e ele fará isto, fará aquilo, e anunciará o ano aceitável do Senhor. Esta foi a parte que aconteceu no ministério do Filho do Homem, Deus em Cristo.
Mas o ministério do Filho do Homem, Deus usando o William Branham, é neste tempo que é anunciado o juízo aos gentios. Você precisa aprender a separar as escrituras para a época correspondente na qual elas se cumprem. E assim é que o próprio Jesus, ele falou concernente ao tempo do fim, quando o próprio Deus, uma vez mais, estaria sobre a terra, manifestado em carne humana, pouco antes da ressurreição. Isto está acontecendo um momento antes da ressurreição, do rapto e da grande tribulação. Agora, não somente revelando a si próprio, o qual ele mesmo revelou quem ele é. Ora, além dele revelar quem ele é, neste tempo, quando ele se apresenta, ele próprio também revelou através do seu vaso o que ele está fazendo aqui. Deus se apresenta e diz o que veio fazer, diz o que está fazendo. E quando ele mostra isto, ele diz que não está conduzindo a noiva para um julgamento de condenação. Vocês lembram aquela abertura de culto? Descanse, o juízo tem terminado. Porque não há julgamento para a noiva. Não há juízo para a noiva de Cristo. Ela descansa na palavra. O sétimo selo traz descanso para a noiva. Ela descansa sobre o esconderijo do Onipotente. Ela está à beira de águas tranquilas. Ela está em pasto verdejante, porque tem vida, verde, representando a vida. É uma palavra que não murcha, que não passa, que não se acaba, que não perde o seu valor. Você estará sempre se nutrindo. Nutra-te de mim. Você estará sempre se nutrindo da palavra, da verdade, da manifestação da verdade. Pastos verdejantes. Veja, enquanto o mundo está indo para a sua destruição, no entanto a noiva descansa. Então Deus se apresenta nesse tempo do fim e diz o que ele está fazendo. Não está conduzindo a noiva para uma condenação, para um julgamento. Não, ele não está destruindo algo, mas conduzindo adiante para a vitória. Ele mesmo vai na frente, nos conduzindo para a vitória, o que nos leva a entender que seja o que for que estiver errado, será corrigido. Seja o que for que estiver faltando, isto será suprido. De modo que ele está aqui para nos levar à perfeição, nos levar ao aperfeiçoamento. Agora você sabe, isto são uma sequência de eventos, uma sequência de acontecimentos, e dentro e através deste grande evento, que isto poderíamos dizer que teve um seu momento crucial, apesar de que a presença do pilar de fogo se manifestou em 1909, porém a linha de ensino, o início do ensino, quando as nações puderam presenciar isto, já não era algo local, ideias locais, jornais locais, mas quando isto se espalhou, isto foi a partir do ano de 1946 e foi até o ano de 1965, e isso ainda está pipocando, transpirando neste tempo. Vê? E o que acontece neste tempo? Aqueles que entenderam este aparecer, aqueles que têm visto a revelação da palavra, estes podem afirmar: eu tenho visto a Deus. Deus se revelou a mim. Deus revelou sua palavra a mim. Ontem um amado irmão, um ministro, escreveu para mim, dizendo esta amada doutrina da mensagem que estava faltando, mas agora não nos falta mais, porque chegou o que estava faltando, não é? Chegou o que estava faltando. Então nós de fato vimos que Deus foi realmente julgado pelo povo. O povo julgou, rejeitou e tudo. A quem Deus se apresentou, esse povo julgou a Deus e ele foi reduzido a nada diante do povo, foi rejeitado, seria escarnecido. Isso estava profetizado. As mesmas pessoas, portanto, crucificaram para elas mesmas, mataram em si mesmas
o Filho de Deus e até mesmo Deus na forma do Espírito Santo. Crucificaram para eles outra vez mais. Bem, como estamos falando sobre, eu disse que falaríamos sobre o vaso que Deus usou através do qual se manifestar, eu pensei muito nisto por causa da última citação que nós lemos no culto anterior, do sermão Olhe para o Não Visto. Nós temos o sermão Olhando para o Invisível, porém esta é do dia 10/4 de 1959, e eu procurei alguém que entenda do inglês para dizer: escuta, isto aqui é olhando para o invisível? E o Jonathan disse: não, isso é olhando para o não visto. Olhando para o não visto. Então este sermão é do dia 10/4 de 1959. Aqui você tem, olhando para o invisível, é outro dia, é outro culto, viu? É outro culto. Que às vezes você vai olhar no que você tem e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olhando para o não visto, 10/4 de 59. Eu sou o Senhor, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Eu sou aquele que enviou o Espírito Santo. Eu sou aquele que dá a promessa. Irmão Branham não tem nada a ver com isto. Ele entrega a sua vida para mim. Eu uso o seu Espírito. Falo por seus lábios que são meus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vem. A pronúncia termina assim. Eu sou o Senhor que vem. Eis o meu servo, a quem tem escolhido. O meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. O ministério de William Branham seria desta forma: não contenderá, Deus não discute nem tampouco seus filhos, foi o que ele nos ensinou, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o limeiro que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Nós estamos descansados nisso, disse aqueles que estavam já do outro lado, além da cortina do templo. Então, mantenha isto em mente, para que você possa compreender os acontecimentos neste período de tempo, onde Deus manifesta a sua presença aqui na terra. Deus mesmo apareceu, vindicou Ele mesmo ser Deus, através do instrumento que Ele escolheu. E também para as pessoas deste tempo. E você tem que se recordar sempre que Ele se apresentou ao mundo inteiro, especialmente na Índia, quando houve o grande desafio na Índia, onde todas as religiões do mundo estavam ali reunidas. E houve ali um grande confrontamento, como houve o confrontamento entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Aquilo que aconteceu na Índia foi uma repetição, onde todos os líderes religiosos, todas as religiões do mundo foram desafiadas, por Deus mesmo, através daquele vaso que Ele usou. E Deus absolutamente provou que Ele era e é Jeová Elohim, e que seu Filho é Jesus Cristo sobre o trono, absolutamente Deus tendo descido aqui na terra Ele mesmo para realizar esse trabalho. E isto é científico, inclusive a ciência tem provado isto, porque na ciência você deve dizer o que irá acontecer, e acontece. Vê? E isto acontece ao mesmo tempo. E nós vimos que o ministério do irmão Branham, centenas e centenas de vezes, aqueles acontecimentos nunca chegou a falhar uma só vez, o que prova que esta mensagem é a única que é científica, que a ciência pode comprovar. Agora, eu tenho aqui muitas citações do irmão Branham, e claro, já acredito que os comentários que já fiz já é suficiente para que o povo, quando lermos estas citações, não ficarem apenas como palavras, como você lê nas mensagens, mas que você entenda o que estas palavras estão te dizendo, o que o William Branham estava ensinando, o porquê o irmão Oliveira ficou tanto tempo inquieto por o irmão Branham falar desse tipo de coisa, e as pessoas não se deram conta do que estava acontecendo, né? No sermão A Presença de Deus Não Reconhecida, do dia 18/6/64, o irmão Branham disse: trabalhando com este único propósito, que vocês reconheçam a presença de Jesus Cristo. Estão vendo? Se Ele está presente,
Então, ora, tudo está resolvido. Ele fez a palavra, ele está aqui para confirmá-la. Ele prova que a confirmará. Ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós o vimos fazê-lo ontem à noite, infalivelmente. Nós o vemos noite após noite, e dia após dia, e ano após ano. Nenhuma vez ele predisse qualquer coisa, independente de quando tenha sido, de quando fosse acontecer, das milhares de vezes que não tenha sido perfeitamente à risca, na hora. E certo, como pode isto? Quantos sabem disto? E conhecem o ministério e sabem que isto é a verdade? A congregação diz amém. Aí está. Nenhuma vez, independentemente até mesmo de quão impossível, aconteceu da mesma maneira. Ele é Deus, e se somente reconhecêssemos isto, nos apoderássemos disto. Amém. É algo que temos que reconhecer e nos apoderar disto que é a presença de Deus. Também no sermão Permita-nos Ver Deus, do dia 29/11 de 1959, no parágrafo 207, está registrado assim pela voz de Membrana. Quantos já viu a imagem do anjo do Senhor? Eles têm, eles conseguiram aqui em todos os lugares. Eles estão em todo o mundo. O que? O quadro, né? A imagem. Lembre-se, digo-lhes isto: aquele anjo do Senhor que você vê na imagem, a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, que se fez carne e habitou entre nós, vem de Deus e volta para Deus, outra vez volta nos últimos dias para realizar seu trabalho, pondo fim ao reino. Está bem aqui dentro, 6 polegadas de onde estou. Agora lembre-se disso, o que é um desafio, mas eu creio nele, ele sabe, eu sei que ele nunca falha. Lembrando, disse, está a 6 polegadas de onde estou. No sermão verdadeiro, selo da Páscoa, do dia 2/4 de 61, porque você tem o selo da Páscoa, e aqui nós temos o verdadeiro selo da Páscoa, né? É outro sermão. Ele quer pedir o meu corpo emprestado, para provar que ele é o Cristo ressuscitado. Estou tão feliz em emprestar e dá-lo qualquer coisa que possa sair da frente, sair fora. Eu não sou o curador, ele é o curador. Eu não consigo ver visões, é ele quem fala. Ele está apenas usando o meu corpo. Você crê que o mesmo anjo de Deus que veio a Abraão em misericórdia, que conhecia os pensamentos secretos de Sara, o mesmo que estava de pé na terra e conhecia os segredos dos pensamentos da mente, não crê você que ele está aqui agora, o próprio Deus, antes que o mundo queime novamente em sua destruição? Você não acha que ele está aqui? Então esperemos a ele, creiamos nele. Amém. Esta era a forma que William Branham ensinou sobre a presença. Em perguntas e respostas, do dia 3 de janeiro de 54, ele diz: apenas pense, quer dizer, basta você pensar, apenas pense. O próprio Senhor Jesus, que estava lá atrás, nos dias dos apóstolos, está aqui agora. Um grande movimento está entre os crentes sobrenaturais. Por esta razão é que acreditamos que Deus está aqui. No sermão Apocalipse, capítulo 5, primeira parte, ele disse: tanto quanto você ama o mundo, as coisas do mundo, então o amor de Deus não está em você ainda, vê? Mas tanto quanto sobre isto, então você sabe que tem a sua herança. Veja, você está no seu caminho para a sua redenção completa. E agora isso não virá até que devemos primeiro ver Jesus. Quer dizer, não vai acontecer de você receber sua herança, de você ser mudado. Veja, quanto mais você ama as coisas do mundo, né? Então o amor de Deus não está em você ainda. Quer dizer, quando é que o amor de Deus está em você? Veja, você está em seu caminho para a redenção completa. Porém, isto não virá
até que primeiro, reticência, devemos primeiro ver Jesus. Ora, aí ele continua: e quando ele vier, teremos um corpo como o seu corpo e seremos como ele. Então ele aqui outra vez está falando sobre as duas coisas, da aparição e da vinda, usando outras palavras. Porque quando ele vier, que isto é a última parte do rapto, onde teremos corpos como o dele, corpos transformados. Então você sabe que isto só acontece aí quando os mortos ressuscitam, né, com um corpo diferente. E aqueles que estão vivos, se nós estivermos vivos para a vinda do Senhor, estivermos vivos naquele instante, então receberemos corpos transformados. Nosso corpo passará por uma transformação. Isto é quando ele vier, teremos um corpo semelhante a ele. Mas ele está dizendo que antes disso nós temos que ver Jesus. Se você ler sem meditar no que está lendo, você passa por alto tudo. Deixa eu ler de novo. Tanto quanto você ama o mundo ou as coisas do mundo, então o amor de Deus não está em você ainda, vê? Mas tanto quanto está sobre isto, então você sabe que tem a sua herança. Veja, você está no seu caminho para a sua redenção completa. E agora, isto não virá até que tenhamos devemos primeiro ver Jesus. E quando ele vier, teremos um corpo como o seu corpo e seremos como ele. Estes que terão seus corpos transformados, antes disso eles terão que ver Jesus primeiro. Vê? Agora, como é ver? O que é ver? Entender, foi o que ele disse em outro sermão. Agora, se a pessoa não entendeu a presença, então não viu a presença. No sermão presumindo, claro, nós temos traduzido para o português o sermão presumindo, porém é outro sermão que eu estou lendo agora. O que eu estou lendo é do dia 8/4/62. Quem tiver o sermão presumindo, olha a data que vai ver que é uma data diferente. Esse não está traduzido ainda para o nosso idioma. Disse William Branham: eu sei que ele está aqui de pé na plataforma. Tão gloriosa presença, embora em outro mundo ou outra dimensão, parado aqui. Por isso que as pessoas não podiam ver com olhos naturais. Eles não podiam vê-lo, via apenas as obras sendo manifestas. As obras. Ele diz: vemos sua presença e poder do seu Espírito movendo-se através da nossa carne. Vê? Sermão presumindo. Por isso que no sermão, a partir daquele tempo, desde aquele tempo, que ele pregou no dia 13 de julho de 1962, ele disse: este é meu ministério, ou este é o propósito do meu ministério, declarar a ele que ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Então o propósito de seu ministério era de declarar que Deus está aqui, sua presença está aqui, de uma forma diferente das outras eras da igreja. Porém, se Deus está presente, ele tem que se manifestar. Ele tem que manifestar sua presença. Mas de que maneira sua presença ou manifestação é percebida? Como é percebida essa manifestação? A vindicação que temos, o que vindica a presença de Deus, é o cumprimento de sua palavra. Porque Deus vela por sua palavra. E o que o Mombrano estava tentando dizer às pessoas, ou dizendo às pessoas, era: veja que não tem falhado. Dia após dia, noite após noite, culto após culto, meses após meses, ano após ano. Eu li essa citação agora há pouco. Se nunca sequer uma vez falhou. Não importa em que tempo foi profetizado, em que tempo foi dito, quando foi dito. Como algumas profecias passaram 4 anos para chegar ao seu cumprimento, porém se cumpriram do jeito que foi dito. Isso se chama vindicação. Vindicar pela palavra, provar pela palavra. Está estabelecido e acontece como foi estabelecido nas Escrituras. Pois bem, é assim que ela é percebida, quando você vê a palavra cumprindo-se em seu cumprimento. No sermão, a palavra falada é a semente original. Ele diz: então,
ela é germinada. Assim o Espírito Santo a rega até que cresce e lhe serve para o seu propósito, fazendo somente a sua vontade. Amém? Crê você nisto? Ninguém pode persuadi-lo diferente. Tenho assim, diz o Senhor, e eles o guardam, todavia. Então farão os trabalhos de Deus, ou farão as obras de Deus, porque Ele mesmo está neles. Olha como é, porque, como e por que a igreja faz as obras de Deus. O que Jesus estava fazendo? As obras de Deus. O que Ele fez para poder fazer as obras de Deus? Ele se rendeu a seu Pai. O que Ele disse: se vocês não acreditam em mim porque estão olhando para mim e vendo apenas um homem, não duvidem das obras, creia nas obras. Veja que só Deus pode realizar isto. E por que Jesus realizou aquelas obras? Porque Deus estava neles, Deus em Cristo. Como a igreja do último tempo pode fazer a obra de Deus? Pode fazer a obra de Deus. É desta forma que o William Branham está mostrando aqui. Veja. Então é germinada a semente. E o Espírito Santo rega até que cresce e serve a seu propósito. Tem um propósito. Como ele disse, o propósito do meu ministério é declarar que Deus está aqui. Veja, serve a seu propósito, fazendo somente sua vontade. Ninguém pode persuadir você diferente disto. Tem, assim diz o Senhor, e eles o guardam, todavia. Então farão as obras de Deus, porque Ele mesmo está neles. Continuarão sua palavra para cumprimento, como Ele prometeu em seu dia todas as coisas, quando Ele estava aqui. Ele não completou tudo quando estava aqui, porque não era o tempo. Então este é o tempo da outra parte do ministério do Filho do Homem, do Senhor Jesus, ser cumprido. Como aconteceu lá, primeiro Deus usou um homem, homens foram aprender aos seus pés, Paulo levou a coisa adiante, estabeleceu tudo. Do mesmo jeito acontece cá. Deus outra vez levanta um homem, outros aprendem aos pés daquele, o homem sai dizendo como Jesus saiu. Porém tem um ministério que leva adiante aquilo, e Paulo, que seguiu a Jesus, os passos de Jesus, disse que ministério seria este. Em Efésios 4:11. Pois bem, no sermão O Evangelismo no Tempo do Fim, do dia 3 de 6 de 62, como só tem esse sermão com esse título, então não tem por que tanto citar a data, né? Porque eu gosto mais quando eu lembro que tem 2 ou 3 do mesmo título. O Evangelismo no Tempo do Fim. Agora, nós temos visto e já temos testemunhado o seu aparecer, ou a aparição do Senhor. No espanhol está o aparecimento do Senhor. Agora recordem, aparecer e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é o seu aparecer. Ele está aparecendo nesses últimos dias. Está aqui conosco nos últimos poucos anos. Agora, isto é um sinal de sua vinda. A aparição de Cristo é o sinal da vinda de Cristo. O que eles fizeram? Eles pegaram a aparição e disseram que já era a vinda. Muitos estão pregando, ensinando que era a vinda, né? A segunda vinda e tudo. E, no entanto, é a aparição. No sermão Provando Sua Palavra, tem 2 sermões desse título, eu lembro agora. Esse é do dia 26/4 de 65. Nós cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, porém, é sua atitude que traz os resultados. Quer dizer, não é porque você está na presença de Deus que agora está tudo bem, que você não terá nenhum problema, que tudo será resolvido. Olha, o Brando está sendo bem claro. Veja, nós cremos que estamos, porque isto é por fé, revelação. Nós cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a tua atitude que traz o resultado. A mecânica estão aqui, como também a dinâmica.
Se você somente pode fazer como começou, não é? Se você apenas der o início, der o primeiro passo, vamos dizer assim, ele disse: Deus fará o resto. Vai depender da tua atitude diante da presença de Deus. No sermão O Arrebatamento, ele disse: quando você vê Deus vir do céu, o que é ver? Entender, certo? Quando você entende este acontecimento, quando você vê Deus vir do céu, parado diante de um grupo de homens, e parado ali, declarando-se a si mesmo, como ele se declarou, o poderoso Deus desvelado perante nós, o desvelar de Deus, o poderoso conquistador, eis que está aqui um maior do que Salomão. Tudo são declaração de Deus para esse tempo do fim. Vê? Há sempre presente a água da rocha, tudo mais. Ouvi, mas agora vejo. Tá. Quando você vê Deus vir do céu, parado ante um grupo de homens, e parado ali, declarando-se a si mesmo, como alguma vez já fez, e esta é a verdade, e esta Bíblia é aberta, vê? Nós estamos aqui. O que ele está dizendo com este aqui? Ele está falando: Deus desceu do céu, está diante do grupo de homens, declarando a si mesmo, vê? E assim como esta Bíblia é a verdade, assim como esta Bíblia está aberta dentro de mim e é a verdade, nós estamos aqui, estamos bem diante desta presença. Também no sermão Três Classes de Crente, do dia 24/11/63, quando o Espírito Santo tem revelado a você a palavra mesma, e você vê a palavra aberta, vindicada, então o Espírito de Deus vem e entra nessa era pela palavra para esta era e a faz manifesta. Você pode ver a presença de Deus vindicada e fazendo o grande drama que predisse aqui na Bíblia. Então na Bíblia foi predito sobre esse grande drama, que é o desenrolar de uma cena, para ficar mais claro. E vi o céu aberto e o Filho do Homem descendo rodeado de anjos. Pregamos sobre isto há muito tempo atrás, 3 cultos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês recordam? Alguém deve ter a gravação, os VCD inclusive, está na internet, está no YouTube, tudo isto. O grande drama, tempo da manifestação do Filho do Homem, ou quando desce o Cristo mesmo, o anjo forte, o mensageiro, Deus mesmo, para guiar seu povo, desce com o livro aberto. Porém este é um ser espiritual, não é? Deus mesmo, espírito, e ele usa um corpo de carne aqui na terra, um homem, lábios, que ele usa, como ele disse, ele quer o meu corpo emprestado. E na oração que o Mombrana fez, vocês têm que perceber que no outro culto eu li um desses sermões, eu li uma citação onde o Mombrana diz: escute, isso é o assim diz o Senhor, é Deus falando. E teve aquela declaração bombástica, vamos dizer assim, onde ele chama o povo ao arrependimento, e ele disse: eu não sei porque eu estou dizendo isto, não sou eu. Neste outro sermão aqui, ele estava orando, no sermão olhando para o invisível, ele estava orando, o irmão Brando estava em oração, e saiu estas palavras: eu sou o Senhor que ressuscitou Cristo dentre os mortos, eu sou aquele que enviou o Espírito Santo, eu sou aquele que dá a promessa. Irmão Brando não tem nada a ver com isto, ele entrega a sua vida para mim, eu uso o seu Espírito, falo por seus lábios que são meus, eu sou o Senhor que vem. Vê? Então isso não é pouca coisa não, isso não é para qualquer um entender o que é isto não, viu? Não é não. Isto é um grande drama que foi profetizado nas Escrituras. O mesmo Senhor desce do céu com alarido. Agora, quando o mesmo Senhor, Deus mesmo, desce do céu com esse alarido, um homem começa a pregar uma mensagem. Vê? 1933, tua mensagem precursará a minha segunda vinda, ou a segunda vinda de Cristo.
1933. Em novembro de 65, ele disse: vocês estão enganados quanto ao rapto. O rapto acontece em 3 fases. A primeira coisa é um alarido, que é a mensagem. Ele já estava terminando seu ministério, e Deus estava nos instruindo, dizendo que aquela mensagem sendo pregada já era a primeira fase do rapto. Vê? Então, o grande drama que foi predito, como ele disse no sermão 3 classes de crentes, foi predito na Bíblia, e ele está se desenrolando diante de nós. No mesmo sermão 3 classes de crente, esta mensagem da hora que agora desfrutamos, a presença de Deus, o último dia, o tempo da tarde, quando as luzes estão brilhando e se abrem as coisas acima, e a palavra vindicada, provada ser a verdade. Ambos profetizaram, vem e chega a acontecer, tudo pelo meio da ciência e tudo, demonstrando que isto é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o homem caminhar fora disso, ele é um incrédulo. Ele está mais além, ele está muito além da esperança. E hoje, o mesmo Deus que falou desta era está em cena. Veja, ele disse antes que era um grande drama que foi predito na Bíblia, nas Escrituras. Um drama que ia se desenrolar, ou um filme que ia passar. O tempo do fim era um cinema que ia acontecer. E os autores, né, a ator, a atriz, né, você sabe, Deus mesmo ia desenrolar esta cena, ia trabalhar nesta cena. E o Mombrano agora está dizendo: e hoje o mesmo Deus que falou desta era está em cena, fazendo exatamente o que ele disse que faria, e estão demasiado cegos para ver isto. Que coisa. Irmãos, também no sermão Futuro Lar, o irmão Brandon disse: este mesmo pilar de fogo está aqui conosco. Está você inteirado sobre isto? Ele nos tem feito, alguns em primeiro lugar, e alguns em outro, sem dúvida. Crê você que ele está no meio do edifício. Eu creio que ele provará a si mesmo a vocês. Esta é a identificação da presença do Rei Eterno. Crê você que está em sua presença? Você se está alimentando de sua palavra, e se pode ter um tempo como este, assim que somente por seus atributos expressados. Que será o que acontece quando vimos em sua presença? No mesmo sermão ele disse: ele está aqui para provar a si mesmo. Ele está aqui agora, e nisto tem que se basear sua fé. Creia, somente creia nele. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós poderemos falar na noite e mais noite sobre isto. Então, 1, 2, 3, 4. Deixarei 4 páginas de citação do irmão Brandon sobre estas questões para a próxima reunião, ou próximo domingo, não sei, Deus o sabe. Amém? O irmão daí, venha fazer esta oração final. Obrigado a vocês que vieram, obrigado aos irmãos que estão em conexão conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus os guarde até o culto de quarta-feira. Não esqueçam que no dia 31, eu não vou ficar insistindo com vocês, mas no dia 31 eu gostaria muito que todos pudessem estar presentes. Teremos a visita de um ministro de fora, o qual estará pregando para nós no dia 31 às 18 horas. Deus os abençoe. Peço que orem por isto. Amoroso Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, amém, por a palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado neste momento, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a compreender, Pai querido, para que possamos receber, Senhor, uma libertação total, Pai querido. Amém. Tu tem vindo trazer, Pai celestial, a Tua armadura, Senhor, para revestir os Teus filhos, Pai. Para revestir, meu Deus, dos dados inflamados do maligno, Pai celestial. Nos ajuda nesta hora, Senhor. Não somos melhor do que ninguém, Pai. Mas se estamos aqui, Pai, porque Tu tens, Senhor, nos dado a permissão para estar aqui, Pai. Ó Senhor amado e querido Deus,
Eu peço a Ti que visite, meu Deus, os nossos irmãos, Pai, que está, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, neste momento. Seja por fita, Pai Celestial, seja por uma gravação, Pai amado, seja pela internet, Pai querido. Que Tu, Senhor, ajude, Pai Celestial, a cada um entender a Tua palavra nesta hora, Pai amado. Que Tu possa curá-la, meu Deus, os Teus filhos, aqueles que estiverem enfermos, Pai amado. Visita a família de cada um nesta hora, Pai. Visita, meu Deus, os nossos irmãos, Pai, que estão em hospitais, quem sabe, meu Deus, passando por momentos difíceis, Pai. Mas se eles estiverem, Senhor, junto a Ti, Pai querido, sabemos que Tu dá a mão para os Teus filhos, Pai amado. Amém. Que a unção do refrigério, meu Deus, desça sobre os Teus filhos nesta hora. É o que pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.